Caso Marcos Quitano ou caso Ioki, se refere ao homicídio do empresário nipo-brasileiro Marcos Quitano Matsunaga, que ocorreu em 19 de maio de 2012, quando então diretor executivo da empresa alimentícia Ioki, aos 42 anos de idade. O crime foi cometido por sua esposa, Elise Araújo Quitano Matsunaga, quando tinha 30 anos, que confessou tê-lo assassinado com um tiro na cabeça de pistola 380 e esquartejado seu corpo. A motivação do crime teria sido, segundo ela, a descoberta de uma relação extraconjugal de seu marido. Segundo Elise, somente ela teria sido responsável pelo crime, descartando a participação de outra pessoa. O caso foi encerrado na madrugada de 5 de dezembro de 2016, quando o juiz Adilson Palkowski proferiu a sentença que a condenou a 19 anos 11 meses e 1 dia de reclusão. Elise foi condenada pelo crime de homicídio qualificado, previsto nas hipóteses do art. 121, parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro. O caso foi listado pelo portal Brasil Online, BOL, ao lado de 22 crimes que chocaram o Brasil. Local do crime: Vila Leopoldina, São Paulo. Data: entre 19 e 20 de maio de 2012. Desconhecida. Tipo de crime: homicídio qualificado com dolo eventual. Motivo: torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Esquartejamento e ocultação de cadáver. Arma: S. Pistola 380. Vítimas: Marcos Quitano Matsunaga. Réu: S. Elise Quitano Matsunaga. O crime: após Elise ouvir um depoimento de aproximadamente 8 horas de Elise, a polícia especializada em homicídios fez a reconstituição do crime no dia 6 de junho de 2012. Elise foi levada até o edifício em que o crime ocorreu e onde ela morava com a filha e o marido. Lá auxiliou os peritos a refazer as ações que tivera na noite de 20 de maio. As imagens de câmeras de segurança existentes no edifício ajudaram a polícia a desvendar o crime. No sábado, dia 19, por volta das 18h30, o casal chega ao prédio acompanhado de sua filha, então com 1 ano de idade, e da babá, que é dispensada instantes depois. Passada 1 hora, por volta das 19h30, o seu Daioki desce até o térreo para buscar uma pizza. Ele aparece nas imagens falando ao celular com seu pai, segundo a polícia. Essas são as últimas imagens do empresário vivo. No dia seguinte, domingo, às 5, outra babá chega ao prédio. Elise desce por volta das 11h30, levando 3 mochilas onde estaria o corpo do marido esquartejado. A mulher do executivo volta cerca de 12 horas depois, dessa vez, sem as mochilas. Análises no apartamento mostraram que Marcos Quitano foi morto com um tiro na cabeça de uma pistola 380 e que seu corpo foi arrastado, dentro do apartamento, por 15 metros. 30 armas foram apreendidas no apartamento. Segundo Elise, a utilizada no crime fora dada como presente a ela pelo marido. Ela o esquartejou utilizando uma faca de 30 centímetros no quarto da empregada cerca de 12 horas depois do homicídio, o que explica a falta de sangue. Durante o trajeto para abandonar o corpo, a mulher foi parada pela Polícia Rodoviária Federal por estar com a documentação irregular. O corpo de Marcos se encontrava dentro das mochilas, que estavam no porta-malas do carro e não foram revistadas pelos agentes. Elise se encontrava na região de Capão Bonito, São Paulo, quando foi multada, e seguia em direção ao Paraná, porém, mudou de trajetória. Voltando em direção a São Paulo, o corpo de Quitano foi encontrado dentro de sacos plásticos em Cotia, na Grande São Paulo. Com informações da operadora de celular de Elise, foi possível saber que ela esteve no mesmo lugar horas antes, fazendo um percurso de 40 quilômetros para abandonar o corpo. Autora e vítima: Elise Matsunaga. Elise Araújo Quitano Matsunaga, Chopinzinho, 29 de novembro de 1981. Autora confessa do crime. Nasceu em uma família pobre numa cidade de pouco mais de 20 mil habitantes no interior do Paraná. Criada pela mãe solteira empregada doméstica, passou a infância na cidade e estudou em colégios públicos, onde era tida como boa aluna e não teve problemas de comportamento. Aos 18 anos, Elise se mudou para Curitiba, a 400 quilômetros da sua cidade natal, onde foi fazer um curso técnico de enfermagem e passou a trabalhar em um hospital.
Pouco tempo depois, se mudou para a cidade de São Paulo, onde tornou-se uma prostituta, oferecendo seus serviços por um site de relacionamentos. Foi dessa forma que Elise conheceu Marcos Quitano. Enquanto ele ainda era casado, Elise é bacharel em Direito. Marcos Quitano, a vítima do crime, nasceu na cidade de São Paulo em 1969 ou 1970, e passou sua infância no bairro de Parque Continental. Estudou nos melhores colégios da região, concluindo seus estudos normais em 1988 no Colégio Santa Cruz. Depois disso, Marcos foi estudar administração na FGV. Sua família, que é herdeira da empresa alimentícia Yoki, fundada pelo avô de Marcos na década de 1960, passou para Marcos o controle da empresa depois de terminar os estudos. Alguns anos depois disso, e já casado, ele conheceu Elise por um site de relacionamentos. Encontro e brigas. Marcos conheceu Elise em 2004 por um site de relacionamentos em que ela se oferecia como prostituta. Teria chamado a atenção do diretor executivo da Yoki que, mesmo sendo casado, manteve encontros com a mulher. Elise viveu como amante do executivo por 3 anos, sem que a mulher de Marcos desconfiasse do caso. Ele resolveu se separar da sua esposa para se casar com Elise em outubro de 2009. A festa de casamento de Marcos e Elise teve cerca de 300 convidados e aconteceu no civil e no religioso, na igreja anglicana. Segundo depoimentos de familiares e conhecidos aos investigadores, o casal tinha empatia e não teve brigas até meados de 2010. O relacionamento passou a ficar conturbado quando Elise desconfiou estar sendo traída por Marcos. Segundo ex-funcionários do apartamento, desde esse período as brigas entre o casal se tornaram constantes. Em um dos relatos, um empregado disse que Elise obrigou Marcos a demitir uma secretária depois de desconfiar que ambos estariam tendo um caso. Tempos depois, Elise encontrou mensagens trocadas entre Marcos e uma outra mulher que tornaram mais fortes as suas desconfianças para com o marido. No final de 2010, Elise engravidou e depois do nascimento da filha do casal, as brigas foram amenizadas. A mulher voltou a desconfiar da fidelidade do marido nos últimos meses antes do crime, quando reclamava da apatia de Marcos e da falta de relacionamento entre os dois. Descoberta da traição em maio de 2012, Elise resolveu contratar um detetive particular para descobrir se Marcos a estava traindo após descobrir uma troca de e-mails como uma acompanhante do site Escorpsvogue, onde Elise costumava anunciar seus próprios serviços até se casar com Matsunaga. Elise confirmou com outras amigas do site que o marido continuava encontrando acompanhantes. Nesse meio tempo, viajou para sua cidade natal no Paraná enquanto recebia as informações do detetive. Na mesma noite em que partira, no dia 17 de maio de 2012, Marcos encontrou-se com sua amante no Hotel Mercury da Vila Olímpia, em São Paulo. Os dois teriam ido jantar juntos no restaurante Lucy e em seguida retornado ao hotel. O detetive fez imagens das cenas e as enviou para Elise, que voltou para São Paulo no dia 19 de maio, quando cometeu o crime. Nas semanas que antecederam o assassinato, houve uma verdadeira troca de espionagem, pois Marcos acusava a esposa de ter voltado a se prostituir e manter um outro amante com seu dinheiro após descobrir fotos falsas que ela usava em outro site de acompanhantes, onde Elise se passava por Juliana ou Marielle, filha do casal. Quando do ocorrido, a filha do casal Matsunaga tinha 1 ano de idade. Provisoriamente, a criança ficou sob a tutela da tia de Elise. Segundo as duas famílias, uma disputa judicial pela guarda da filha, órfã de pai com a mãe detida, está descartada. A família de Elise disse, por meio de seu advogado, que não pretende pedir a guarda da criança. O representante da família do executivo, Matsunaga, também disse considerar desnecessária a disputa. Segundo as duas famílias, houve concordância de que a criança estaria bem assistida com a tia de Elise. Caça desportiva. Elise e Marcos possuíam um certificado de registro do Exército Brasileiro para colecionar armas e também para atirar e caçar com elas.
Em outras palavras, eles se enquadravam na modalidade CAC, colecionadores, atiradores e caçadores, que dá o direito à posse das armas. Fotos do casal revelaram que os dois participavam de caçadas. Numa das imagens, Elise e Marcos posam sorridentes diante de um animal abatido. Numa das matérias de TV, o cabeleireiro de Elise diz que ela gostava de mostrar seus troféus, cabeça dos animais mortos, na parede da casa. Resultado: prisão preventiva. Logo que o caso veio a público com o encontro e identificação dos restos mortais de Marcos Quitano, Elise confessou ser a autora do crime. Foi presa pela polícia de São Paulo em 4 de junho de 2012. O advogado de Elise solicitou a revogação da prisão temporária um dia depois, pedido que foi negado pelo juiz da Vara Criminal de Cotia. A prisão temporária venceria em 21 de junho. Porém, o Ministério Público solicitou prisão preventiva de Elise até o julgamento do caso. Para o promotor José Carlos Cosenzo, o caso da mulher se ajusta rigorosamente àquilo que é a prisão preventiva. Condenação, sendo um dos mais longos julgamentos da Justiça de São Paulo, com duração de 7 dias. O júri condenou Elise Matsunaga, em 5 de dezembro de 2016, a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado, devido ao homicídio, a destruição e ocultação de cadáver de seu marido.